Professor, queria a tua opinião também sobre isso. Tem até um comentário aqui do Israel que ele falou que ele acredita, ele pergunta, né, se a Ucrânia tem agora mais chances reais de vencer. E ele falou que percebe um sentimento geral de que a vitória ucraniana é possível. O senhor concorda? Bom, é assim, Priscila, existe uma discussão na academia sobre o que é uma vitória na guerra, especialmente nessa guerra. Então, eu vou começar pelos 4 objetivos do Putin para essa guerra. A gente tem pouquinho tempo, mas eu vou tentar resumir aqui. Ele queria uma Ucrânia desmilitarizada, ele queria um exército com menos de 50 mil soldados. Hoje a Ucrânia tem 850 mil. Ele chegou a concordar que a Ucrânia tivesse 600 mil numa dessas negociações. Ele queria que a Ucrânia se afastasse da OTAN e da União Europeia. A Ucrânia está cada vez mais próxima da OTAN, agora começa a produzir conjuntamente com a Alemanha mísseis Taurus. Até aqui a Ucrânia usava mísseis Star Shadow e Scalp, que tem 300 km de alcance, passa a usar os Taurus nessa cooperação, tem 500 km de alcance. Ele também queria, segundo palavras do Putin, desnazificar a Ucrânia, que é uma expressão que queria tirar esse governo do Zelensky do poder. Hoje ele chama o Zelensky de senhor Zelensky, que quer fazer negociações com o Zelensky. São palavras do Putin essas, Mr. Zelensky. Então, os 4 objetivos principais da Rússia para essa guerra, que podem ser resumidos na soberania da Ucrânia, não foram atingidos. Tampouco a limitação da expansão da OTAN. O Putin queria uma OTAN nos moldes de 1997. Na verdade, depois dessa guerra, a OTAN expandiu. A Suécia e a Finlândia ingressaram na OTAN, aumentaram em 1.340 quilômetros a fronteira da OTAN com a Rússia e controlam 92% do Mar Báltico. Então, estrategicamente, também isso é uma derrota para a Rússia. A Suécia era neutra desde 1814, no fim das guerras napoleônicas, e a Finlândia era neutra desde 1945, depois das guerras de inverno e continuação com Stalin. Então, na verdade, o que exatamente o Putin está ganhando? Ele perdeu 352 mil soldados da Mediazona, que é um serviço russo fora da Rússia, né, não é proibido dentro da Rússia. 352 mil vidas confirmadas em obituários. E na guerra, as mortes são multiplicadas por 4 pelos feridos, então dá mais de 1,4 milhão de soldados. A Ucrânia também perdeu muitos soldados, mas o custo dessa guerra está sendo cada vez mais elevado para a Rússia. E aí só vou finalizar com o dado do Lorival. A Rússia produzia antes da guerra 10 milhões de barris de petróleo por dia, 5 milhões para consumo interno, 5 milhões para exportação. Por causa dos ataques da Ucrânia às refinarias e infraestrutura energética da Rússia, hoje a Rússia consegue exportar menos de 2 milhões de barris. É um prejuízo grande para os cofres do Putin. Então, a Ucrânia tem se defendido, ela não tem outra opção, e a Rússia não tem conseguido atingir seus objetivos nessa guerra, Priscila. Américo, queria passar a bola para você trazer um pouco da tua experiência que você está vivendo aí, contar um pouco dessa tua viagem, você que está cortando aí a Ucrânia de oeste a leste, o que você está sentindo também dos ucranianos, das suas conversas com eles, qual que é a percepção e o sentimento geral dos ucranianos? Eu cheguei na quarta-feira aqui a Lviv, no oeste do país. Como você disse, eu vou cortar o país, vou para Kiev, a capital, acompanhar um pouco do que está acontecendo por ali, fazer algumas entrevistas, alguns contatos. Depois vou para Kharkiv, que é muito próximo da fronteira com a Rússia, e de lá vou para alguns pontos muito próximos da linha de frente, justamente para contar para a nossa audiência um pouco do que a gente está discutindo aqui. Como é que a Ucrânia está conseguindo resistir, o que a Ucrânia conseguiu fazer, qual é o investimento em tecnologia que a Ucrânia fez e que começa a dar resultados com esses ataques a longa distância da linha de frente, dentro do território russo. Esses ataques que são importantes para a resistência dos ucranianos. Então, muitas histórias aí que é importante da gente prestar atenção e perceber como a Ucrânia está conseguindo não só resistir, mas como, inclusive, virar um pouco da maré dessa guerra. Eu vou ter, claro, uma visão muito melhor disso depois de atravessar o país inteiro, chegar perto, falar com mais militares, mas aqui, do lado ocidental da Ucrânia, o que eu posso dizer é que os ucranianos me parecem frustrados. É uma palavra que eu ouvi de alguns deles. Por quê?
Porque eles imaginavam, em primeiro lugar, que a guerra pudesse já ter sido resolvida de um jeito ou do outro, porque eles percebem que uma parte do mundo, em especial o governo dos Estados Unidos, começam a abandonar a Ucrânia e eles estão determinados a continuar lutando, mesmo que eles sejam abandonados, e eles sabem que isso vai ser muito mais difícil, e eles também não estão vendo uma saída, pelo menos no curto prazo, para essa guerra. E essa é a terceira vez que eu venho para a Ucrânia durante a guerra, desde a invasão total dos russos. Na primeira vez, em 2023, eu vi um povo com muito otimismo, porque eles estavam ali no momento de começar uma contraofensiva. Na oportunidade, eu até entrevistei o presidente Zelensky, ele parecia muito otimista. A Ucrânia tinha conseguido repelir no ano anterior, no início da guerra, os russos de Kiev e de outras partes, retomou uma boa parte do seu terreno, mas aquela contraofensiva simplesmente não funcionou, deu em nada. Os russos conseguiram parar aquela contraofensiva. Pior, em 2024, quando eu voltei, os russos estavam ganhando terreno, numa proporção maior do que eles tinham ganho no ano anterior. E agora, então, era uma sensação de cansaço e quase de um pavor da derrota. Hoje é uma questão de frustração. E isso reflete esse impasse que a gente está vendo na linha de frente. Hoje eu conversei com um militar aqui em Lviv e perguntei: se essa guerra não se resolver, se não tiver um vitorioso, o que vocês imaginam que pode acontecer? Essa pessoa não quis, obviamente, dar o seu nome, até porque é controverso o que ele me disse, mas ele falou: olha, nós podemos chegar numa situação em que a gente vai ter essa linha de frente estabilizada do jeito que ela está, vai ser uma linha de frente, uma terra de ninguém de 20 quilômetros de cada lado, porque os drones podem atacar, já é uma terra de ninguém, porque qualquer coisa que se mexa nessa faixa, com o uso dos drones dos dois lados, e hoje, inclusive, com fibra ótica, eles não estão nem utilizando mais drones, porque os dois lados, drones que são controlados remotamente, eles hoje têm fibra ótica nesses drones, porque o outro lado pode sempre atrapalhar a comunicação e atrapalhar o voo desses drones. Então, eles imaginam ali uma linha de frente potencial parecida com o que é hoje, com uma terra de ninguém muito longa, 40, 50 quilômetros, em que ninguém vai poder fazer nada, e algum tipo de acordo diplomático. Só que isso não é o que o governo da Ucrânia quer. O governo da Ucrânia gostaria, obviamente, de liberar todos os seus territórios, que é muito difícil de se conseguir. Já é heróico o que eles estão conseguindo fazer agora e retomar uma parte do seu território. Mas, basicamente, Pri, eu já vi otimismo, já vi temor e agora eu vejo um povo frustrado. Mas eu vou contar mais na semana que vem, quando eu estiver mais perto da linha de frente.